Dragon Ball Sparking Zero possui inúmeras histórias what-ifs. Histórias essas que são diferentes do material original criado por Akira Toriyama. O jogo possui tantas histórias diferentes que daria mais de 4 horas de vídeo, mas eu resumi todas elas para que vocês possam conhecer rapidamente cada uma dessas histórias alternativas desse jogo maravilhoso. Primeiro, vamos ver a história do Goku. Quando o Raditz chega à Terra, Piccolo oferece uma aliança. Na versão original, Goku aceita e a história se desenrola conforme nós já conhecemos. Mas aqui temos a opção de negar essa ajuda do Piccolo, fazendo com que Kuririn e Mestre Kami acompanhem o Goku até lá. O Piccolo ainda o segue para assistir a luta, e caso vencemos antes que o tempo se esgote, todos ali se juntarão para deter o Raditz. Goku, Kuririn, Mestre Kami, Gohan e Piccolo com seu Makanko Sapo, dando um fim ao Saiyajin. Dessa forma, Goku não morre e não treina com o Sr. Kaiô, o que faz com que ele vá treinar com os humanos junto com Kami-sama. Um ano se passa e Nappa e Vegeta chegam à Terra. Apesar de Goku não ter aprendido Kaioken ou a Genkidama, ele ainda assim alcançou um nível de poder autossuficiente para derrotar Nappa, o que faz com que todos os outros não fossem mortos pelos Saiyajins. O lado positivo é que agora Goku tem Piccolo, tem Shenron e os outros para ajudar na luta contra o Vegeta. O lado ruim é que ele não é tão forte quanto na versão original. Apesar disso, todos se unem e conseguem vencer a batalha. Até o pequeno Cao se mostra muito útil. Infelizmente, Goku acaba ferido, enquanto Vegeta consegue escapar. No outro mundo, Goku treina com o Sr. Kaiô e aprende tudo o que lhe tinha a ensinar. Já que Piccolo está vivo, eles usam as esferas do dragão para reviver o Goku, que tinha morrido na luta contra o Vegeta. Enquanto Piccolo e Gohan partem para Namekusei a fim de treinar e conhecer os Namekuseidins. Vegeta chega à Terra em busca das esferas do dragão novamente, mas Goku está mais forte após o treino com o Sr. Kaiô. Os dois se aliam para deter Frieza, que está chegando à Terra para usar as esferas. Ambos se preparam e ficam muito fortes após treinarem em uma sala de gravidade feita pelo pai da Bulma. As forças de Frieza chegam, mas são derrotadas. Kiwi, Zarbon, Dodoria e as forças especiais Ginyu são obliterados. O Ginyu até troca de corpo com o Vegeta, mas posteriormente é transformado em um sapo. Goku e seus amigos lutam contra o Frieza, mas não são capazes de vencer. Até que então o Goku usa Genkidama justamente no momento em que Gohan e Piccolo voltam à Terra, com a ajuda das esferas de Namekusei. Com a ajuda dos dois, Goku acerta a Genkidama, que nessa ocasião realmente tira a vida do Frieza. Olá, aqui é o Piccolo Neto. Obrigado pelo convite, Vale. Fico muito feliz em participar aqui do seu vídeo. Até porque o tema é bem interessante. O segundo What If é ainda mais interessante. Caso a gente aceite a ajuda do Piccolo para lutar contra Raditz, podemos tentar literalmente vencer o Raditz sem que Goku seja sacrificado. Como resultado disso, Goku fica para treinar com Piccolo e Gohan. Um ano se passa e Nappa e Vegeta chegam na Terra. Só que dessa vez, nem mesmo o Goku é páreo pro Nappa. Parece que o treino com Piccolo e Gohan não foi tão efetivo quanto o que teria sido com o Sr. Kaiô no Dragon Ball original. Nappa mata Piccolo e como Goku criou um grande vínculo com ele, acaba ganhando mais poder com o gatilho da raiva, sendo o suficiente para derrotar Nappa. Na batalha contra Vegeta Oozaru, nenhum deles tem chances e Vegeta mata Kuririn. E é aí que algo absurdo acontece. Com ódio de ver seus amigos mortos, Goku simplesmente se transforma em Super Saiyajin, o que é mais do que o suficiente para deter Vegeta. Sem as esferas da Terra, Goku vai até Namekusei em busca de reviver seus amigos, mas ao invés de encontrar Frieza, ele encontra Vegeta Super Saiyajin. A raiva de ter presenciado um Saiyajin de classe baixa se tornando um Super Saiyajin fez com que o príncipe também despertasse esse poder. E não só isso, Vegeta também derrotou Frieza. Então Goku nunca conheceu o imperador do universo nesse universo.
universo. Isso ficou confuso. Vegeta luta com Goku pela revanche e pelas esferas, mas o protagonista vence por ter um coração puro, fator necessário para realmente se tornar um Super Saiyajin. No final, os dois se consolidam como rivais, mas Vegeta não vai pra Terra e, possivelmente, não vai ficar com a Bulma nesse universo alternativo. O próximo What If muda bastante a história. Naquela batalha entre Piccolo e o número 17, Cell interrompe a luta para absorver os androides e Piccolo é completamente derrotado. E aí que surge a escolha que muda tudo. Podemos optar por ir até lá com Goku para tentar salvar o Piccolo ou ficar na Terra mesmo. Se conseguirmos vencer Cell na forma base antes que ele absorva o 17, mudamos tudo. Com o Cell literalmente derrotado, os androides dizem que vão voltar ao seu objetivo original, que é derrotar o Goku. A número 18 é a primeira a tomar atitude sobre isso, mas incrivelmente não é capaz de vencer o nosso querido Saiyajin. Até mesmo o 17 tenta vencê-lo, mas após não conseguir, diz que voltará em outro momento para ter a sua revanche. Porém, o 16 ainda quer concluir a sua missão, por isso ataca o Goku. Mesmo na forma base, Goku não é derrotado pelo 16, que estava se segurando em prol das vidas dos animais na região. Então eles vão embora, prometendo que um dia vão concluir o seu propósito. Também temos um curto What If no torneio de Cell. Caso vençamos com o próprio Goku, não vai ser necessário chamar Gohan, e então Goku sai de lá sendo o herói da vez, novamente. Na saga Majin Buu, caso a gente vença o Buu gordo, ele mata o Babidi por raiva, enquanto Goku o acalma, tornando-se seu amigo. Assim, Goku continua morto enquanto Buu o substitui. O outro What If é bem simples. Caso a gente vença o Jiren com instinto superior, não vai ser necessário que o 17 Frieza entre na batalha. E assim terminamos os What If do Goku. Ainda deixamos alguns de fora, porque são muito irrelevantes e não mudam quase nada na história. Enfim, vamos agora para os What Ifs do Gohan. O primeiro é bem simples. Caso a gente vença o Cell antes do Gohan se tornar arrogante, eliminamos o Cell antes que Goku precisasse se sacrificar. Ou seja, nessa linha do tempo, o Goku não morre. O próximo é na saga Majin Buu. Quando Videl tá apanhando dos Popovich, temos a escolha de interferir e ir pra cima dele. Algo diferente do que acontece na versão original, onde o Gohan conseguiu aguentar e não atacou. Por mais que a gente o ataque, não muda nada, pois o Kaioshin pede pra luta parar e a história segue como na original. Na batalha contra Dabura, se a gente o derrotar antes que o tempo se esgote, mudamos tudo. Sem Dabura, Babidi não tem aliados fortes para trazer Majin Buu de volta. Assim, sequer vemos o Buu. Quando o Super Buu absorve o Gotenks, podemos tentar vencê-lo antes do tempo acabar. Assim, o Gohan fica esperto e impede que o Buu absorva, derrotando o inimigo de uma vez por todas. Agora chegamos ao verdadeiro What If que muda tudo. Na saga do Frieza Dourado, temos a oportunidade de lutar contra a Frieza. Caso a gente se saia bem, ninguém vai chamar o Goku ou Vegeta. Conforme a batalha avança, Gohan vai recuperando seu instinto de batalha, permitindo que ele alcance o Super Saiyajin 2 e, por fim, a forma mística. Sim, apenas com a forma mística, Gohan derrota Frieza. Eita, por essa eu não esperava. Isso muda totalmente a história, pois agora Gohan é o guerreiro mais forte. Isso faz com que, na batalha contra o Universo 6, ele seja o oponente de Hito, numa luta incrível que chama a atenção de todos os universos. Então chegamos à saga Goku Black, mas nesse caso é o Gohan Black. Trunks volta ao passado e junto dele vê uma versão do Gohan que luta contra o nosso próprio Gohan. Nesse mundo, Zamasu viu a incrível batalha de Gohan contra Hit, por isso pediu às esferas que trocassem seu corpo com o do Saiyajin. A partir daí, temos várias lutas, mas a história em si é muito similar à versão original com Goku Black.
com a diferença de termos o Gohan Black como vilão, enquanto o Gohan Místico participa fortemente das batalhas. Os 4 Saiyajins lutam contra o Zamasu numa batalha extremamente difícil, mas no final vencem usando uma Fuba. Deixando esse What If de lado, temos agora outro What If do Torneio do Poder. Na obra original, Gohan se sacrifica para que Frieza elimine Dispo, pelo menos na versão do anime. Mas aqui, se vencermos o Dispo, Gohan se junta à luta contra Toppo e o elimina. No final, o tempo se esgota e o Universo 7 vence Jiren por ter mais guerreiros na arena. Sim, Jiren perde com essa cara de pateta, sem ter usado nem metade do seu poder. Coitado, mas mereceu. Agora temos o Arif de 2 personagens ao mesmo tempo, Vegeta e Trunks. Se liga só no quão supimpeira é esse Arif aqui. Trunks decide mostrar para seu pai sua forma musculosa, acreditando ser ainda mais poderosa do que o Super Vegeta. Na versão original, ele não mostra essa transformação com medo de ferir o orgulho do seu pai. Porém, aqui ele mostra e apanha bastante, pois seu corpo é muito mais lento. Essa sinceridade entre pai e filho eleva a relação de ambos, permitindo que eles treinem juntos por mais tempo. Assim, ambos estão bem um com o outro, e Trunks permite, juntamente com Vegeta, que Cell absorva a 18. Todos esses fatores fazem com que Vegeta fique tão forte a ponto de rivalizar com o Cell perfeito. Isso anima Cell, que decide fazer um torneio para dar tempo ao Vegeta de se preparar ainda mais. No dia da batalha, Vegeta é quem começa lutando, ao invés do Goku. A luta é extremamente equilibrada, mas quando o Cell tá prestes a dar um ataque mortal no Príncipe dos Saiyajins, Trunks entra na frente e se sacrifica. Isso deixa Vegeta extremamente furioso, e ele se transforma em Super Saiyajin 2, acabando com Cell usando seu Big Bang Attack. Porém, Cell é capaz de se regenerar, e por ter células Saiyajins, ele faz o Zenkai para voltar ainda mais poderoso. No final, Cell desfere seu Super Kamehameha contra o Final Flash de Vegeta, e com a ajuda de Trunks, que comeu uma semente dos deuses, eles vencem a colisão juntos. Nesse outro What If, Vegeta não cria um vínculo com Trunks, mas caso a gente vença o Cell perfeito, antes do tempo se esgotar, finalizamos o vilão com o Final Flash. Esse outro Arif da saga Buu é bem interessante. Quando o Babidi tenta tomar a mente de Vegeta, podemos escolher a variante na qual Vegeta luta contra o controle do mago. Assim, ele não se torna uma Majin Vegeta. Apesar de não se entregar, Vegeta quer a qualquer custo lutar contra o Goku. Por isso, ele vai diretamente atrás de Dabura e Babidi, que estão interrompendo a luta. Vegeta os mata, impedindo o retorno definitivo de Majin Buu, permitindo que ele tenha sua luta contra o Goku no torneio de artes marciais. E ele acaba vencendo, pensando que superou o Goku, mas antes de partir para o outro mundo, Goku é larápio e mostra sua forma mais forte, o Super Saiyajin 3. Cara, que vacilão, velho. Goku é muito otário, não tem como. Isso deixa o Vegeta muito irritado, que promete acabar com o Goku da próxima vez. Nessa outra versão, Majin Vegeta tá diante do Majin Buu, e caso a gente vença o Buu antes do tempo se esgotar, Vegeta realmente supera o Buu sem precisar se sacrificar. Na batalha final contra Kid Buu, Vegeta e Goku decidem quem vai lutar através de pedra, papel e tesoura. Na versão original, Goku escolhe pedra, enquanto Vegeta tesoura. Só que aqui a gente pode escolher papel e vencer o Goku. Dessa forma, Vegeta é quem começa lutando. Se vencermos essa batalha, Vegeta realmente consegue encurralar o Buu, algo completamente diferente do que vimos na versão original. Quando Goku diz ter acumulado Ki suficiente no Super Saiyajin 3, Vegeta afirma que já tá quase vencendo, e juntos eles dão um fim ao Buu com a ajuda do Kamehameha de Goku. Com o Buu derrotado, Goku, em sua forma Super Saiyajin 3, luta contra Vegeta para ver quem é o mais forte. E, incrivelmente, Vegeta vence. Aqui se encerra o Arif do Vegeta. Indo para o do Trunks, temos aquela batalha do Super Saiyajin Rage contra o Black e o Zamasu ao mesmo tempo. Se ativarmos o modo apelão e vencermos com o Trunks, Zamasu será selado definitivamente pelo Mafuba.
enquanto Black é derrotado por um Gallic Roll realizado simultaneamente por Trunks e Vegeta. O próximo Arif é ainda mais interessante. Ele segue a história original, na qual Zeno-sama apaga o universo de Trunks. Eles voltam para a casa da Bulma e Whis orienta que Trunks vá para a linha do tempo gerada após Bills matar o Zamasu. E aqui temos duas escolhas: ir imediatamente para essa linha temporal, como ocorreu na história original, ou então ficar mais um tempo. Se decidirmos ficar mais um pouco, tudo muda. Trunks começa a treinar com Vegeta, o treino é interessante, chegando a lutar contra o Vegeta, Piccolo e Gohan. O treino é muito supimpeira. E aqui vem o detalhe: se lutarmos normalmente, Trunks termina e vai para a sua linha temporal, mas caso demonstramos total superioridade, Trunks se sentirá mais motivado a continuar treinando e ficará por mais tempo. Com o passar do tempo, chega o torneio do poder e Trunks, ainda presente, fica ciente de que o vencedor ganha super esferas do dragão e ele nutre a esperança de restaurar o seu universo com todos os seus amigos. E sim, ao invés de termos o Freeza, temos Trunks no torneio. Quando a batalha começa, temos a opção de seguir com Vegeta na ofensiva ou ficar com Gohan e seguir seu plano. Se ficarmos com Gohan, acabamos lutando com Kale até que Jiren a jogue para longe. Trunks é encurralado por Dispo e Toppo, mas os androides acabam intervindo e no final, Dispo e 18 são eliminados. Com o desenrolar dos embates, restam na arena apenas Goku, Trunks e 17, igual a versão original, só que aqui temos Trunks no lugar de Freeza. No final, os 3 guerreiros do universo 7 sobrevivem e decidem restaurar os universos apagados. E com uma despedida amigável com o próprio 17, Trunks vai para a sua nova linha do tempo. Voltando à escolha de seguir Vegeta, temos um rumo bem diferente. Isso faz com que ele lute contra Kiabe, Kelly e Caulifla. E Trunks e seu pai os vencem, reconhecendo o incrível poder que os 3 Saiyajins possuem. No clímax da batalha, temos apenas Jiren e Toppo contra Goku, Vegeta, Gohan, 17 e Trunks. Goku e Gohan conseguem se unir para jogar Jiren fora da arena junto com eles. Enquanto Vegeta e Trunks se unem para deter o Toppo, pai e filho vencem o torneio e, como pedido final, desejam restaurar os universos apagados. Indo pro What If do Piccolo, temos a versão na qual ele é mais forte que o Nappa e o derrota. Assim, ele não se sacrifica e ainda ajuda o Goku a derrotar o Vegeta. O What If para por aí, mas isso muda tudo, já que ele não morre e eles não precisam ir até Namekusei para revivê-lo. Pois como o Piccolo não morreu, Kami-sama continua vivo e as esferas da Terra continuam ativas, funcionando. Na saga dos androides, podemos escolher entre esperar o Goku lutar ou ir ajudá-lo ao percebermos que sua doença no coração está afetando. Se ajudarmos, tudo muda. Lutamos contra o 19, impedindo que o Goku perca a consciência. Depois, nos unimos ao Vegeta para lutar contra 18, enquanto Vegeta enfrenta o 17. Piccolo, ao lado de Gohan, incrivelmente vence a luta, fazendo com que os androides deem uma trégua. Piccolo se lembra da Sala do Tempo, e já que Goku está se recuperando de sua doença, eles vão para lá. Mas antes, eles se deparam com Cell e os androides que querem uma revanche. Piccolo tá tão forte que chega a lutar de igual para igual com Cell semi-perfeito. Quando chega o torneio de Cell, Piccolo é quem luta, mas após ser derrotado, Gohan explode de fúria, demonstrando o Super Saiyajin 2. Aí acontece o que já vimos: Cell apanha, tenta se explodir, Goku se sacrifica, Cell retorna mais forte e Gohan leva um ataque ao tentar proteger Vegeta. No final, com a ajuda de Piccolo, Gohan vence a colisão de energia e salva o planeta Terra, igual no Dragon Ball original. E aí, curtiu todos os arifes desses personagens? Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e conhecer o canal do meu amigo Piccolo Neto também. Ative o sininho para ficar por dentro dos vídeos e deixe esse like supimper aí. A gente vai ficando por aqui, é isso aí, falou e até a próxima.